lá com mais um problema de equilíbrio em duas dimensões. O problema agora é um problema diferente, é o 3.7, né? Uma lógica diferente. Então, a premissa do problema é meio absurda, assim, né? Mas basicamente nos ajuda a determinar algumas coisas interessantes. E esse problema vai ser legal porque nos ensina a trabalhar com roldanas, né? Com cordas e roldanas e polias, né? Roldanas e polias são sinônimos, beleza? E que são coisas que aparecem bastante frequentemente nesse tipo de livro e nesse tipo de coisa que a gente está estudando, tá? Então, o enunciado do problema é o seguinte. Um ex-aluno de mecânica deseja se pesar, mas só tem disponível uma balança com capacidade limitada a 400 newtons. Tá? E ele tem um dinamômetro com capacidade cuja mola suporta até 80 newtons. Então ele faz essa montagem engenhosa aí, que vocês estão vendo, com 1, 2, 3, 4, 5 roldanas penduradas ao teto, né? Ele passa uma corda por essas roldanas, liga essas roldanas até um triângulo azul ali, dessa forma, e conecta um cinto que está ao redor da cintura dele a esse triângulo. A corda, então, ele começa a puxar e o dinamômetro ali, acho que vocês estão vendo, tem um ganchinho, ele está puxando, então, esse dinamômetro para baixo, tentando se erguer um pouquinho, puxar um pouquinho essa corda para baixo, para que essa corda erga um pouco a cintura dele. Ele descobriu que com o dispositivo mostrado, ao puxar a corda de modo que esse dinamômetro em B, deixa eu marcar aqui, esse é o ponto B, tá? O dinamômetro B, quando esse dinamômetro marca 76 newtons, a balança mostra 286 newtons. E a gente quer saber qual que é o peso correto desse homem, tá? Então a balança está aqui embaixo, no que o problema chamou de ponto A, e o dinamômetro está ali. Então como é que a gente resolve esse problema? Parece um problema meio diferente, assim, né? Pô, cadê os apoios e não sei das quantas, tudo. Mas a gente vai ver que é um problema tranquilo também, tá? Então a gente deveria fazer o quê, né? Deveria não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um diagrama de corpo livre, tá? Opa. Um diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre, né, eu não vou me preocupar aqui muito nos detalhes, tá? Então, digamos que eu tenho o homem, né? O homem está aqui. A força que ele pesa, né, que ele faz sobre a balança e que a balança, portanto, faz sobre ele, é uma força que é conhecida. De 286 newtons. E aqui para cima, a força que esse triângulo faz sobre ele, ou seja, que puxa ele para cima, é uma força que a gente ainda não sabe. Vamos chamar esse carinha aqui de força de suspensão. Tá? Esses dois caras estão na direção vertical, então a balança, né, o pé dele faz sobre o chão sobre a balança uma determinada força, e por ação e reação a balança faz a mesma coisa para cima. E lá para cima alguém está puxando ele para cima. Com isso ele está parado e isso está equilibrando o próprio peso dele, que é o que a gente quer descobrir. Tá? Então o peso do homem está sendo equilibrado pela força da balança e pela força de suspensão. Por equilíbrio, né, como a gente está tratando de equilíbrio, esses carinhas aqui, se esse homem está parado, então a somatória das forças que agem na direção de y tem que ser igual a zero, e com isso eu já descubro que o peso do homem, que é o meu objetivo final de descobrir, é simplesmente a força que faz a balança nos pés, ou seja, 276 newtons, mais essa força de suspensão, que a gente ainda não sabe quanto é que vale. Tá, mas isso já nos dá uma relação interessante. Se eu preciso descobrir o peso do homem, pelo diagrama de corpo livre do homem em si, a gente já descobriu que o peso do homem vai ser a soma da balança e a força, com a força de suspensão que age ali em cima. Muito bem, para a gente descobrir a força de suspensão, a gente tem que tratar um pouquinho do que está acontecendo nessa corda. Né? Se vocês olharem, essa corda está passando, ele está vindo da mão do homem, ele está carregando esse dinamômetro aqui com 76 newtons, e uma vez que esse dinamômetro está carregado com 76 newtons, esses 76 newtons vão se distribuindo ao longo da corda. Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, para qualquer uma dessas roldanas, tá? A gente pode fazer, então, um diagrama de corpo livre também. Vamos pegar essa primeira roldana ali, em cima do dinamômetro temos uma primeira roldaninha que está assim, né? A gente tem a corda assim, passando por essa roldana, tá? Então, para esse carinha aqui, imagina que eu tenho então, uma força que está puxando para o lado de cá e uma força que está puxando para o lado de lá. Tudo bem? Então vamos chamar esse carinha aqui de tensão da corda, tá? Por isso eu chamo de T1 e T2. E vamos chamar o centro dessa roldana aqui de ponto O. Tudo bem?
lembre-se que a gente está num estado que é parado, né? E a gente está considerando essas roldanas como ideais, tudo bem? Então, sem atrito, elas rodam perfeitamente ao longo do caminho. Então, se essas roldanas são ideais e a gente está considerando o estado ideal desses caras, eu posso escrever o seguinte, que a somatória de momentos com relação ao ponto O tem que ser zero. Essa corda está parada, ela não está correndo, então tudo que age de um lado da corda que gera momento com relação ao ponto O tem que ser compensado pelo outro. E digamos que essa roldana aqui tem um raiozinho R, tá? A gente fica claro de perceber que essa força T1 projetada segundo a sua linha de ação gera um momento com relação a esse braço de alavanca, assim como a força T2 gera com o mesmo braço de alavanca na outra direção. Tá? Então, força T1 faria girar no sentido anti-horário, então eu tenho T1 vezes R, e força T2 faria girar no sentido horário, então menos T2 vezes R. E esses dois caras têm que se equilibrar por serem a mesma... por serem as duas únicas forças que geram momento com relação a essa roldana. E isso faz com que a gente perceba que T1 tem que ser igual a T2. Tá? Então, sempre que a gente tem uma roldana que é considerada ideal, a tensão do cabo em um dos lados da roldana é igual à tensão do cabo do outro lado da roldana. Então eu peguei a primeira roldana, mas eu poderia ter feito isso para qualquer uma delas. Tá? Então, uma vez que a gente determinou isso, que a gente descobriu que uma vez que eu passo por uma roldana ideal, a tensão na corda de um lado é igual à tensão na corda do outro, eu descubro que a tensão na corda é a mesma ao longo de todo esse cabo, né? Desde o ponto aqui, do ponto B, né? Onde ele puxou a corda e carregou o dinamômetro mede qual é a tensão nessa corda, e essa tensão na corda é a mesma em todo o caminho até o ponto de fixação lá no teto, tá bom? Então, tendo feito isso, né, o que me interessa agora é um pouco esse triângulo com essas duas roldanas que eu tenho ali. Então vamos desenhar como é que funciona esse carinha. Então vamos lá, mais um diagrama de corpo livre aqui. A gente tem aquele triângulo. E vocês percebem o seguinte. Eu tenho então duas roldanas aqui nele. A corda chega aqui. E a gente tem então duas roldanas e tem 4 porções de cabos ali para cima, certo? Então tá vendo, eu tenho um cabo que desce, passa pela primeira roldana, esse mesmo cabo sobe. Fixo lá no teto, esse cabo desce de novo, e depois ele sobe de novo. Então na hora que eu faço um corte imaginário aqui, logo acima dessas duas roldanas que estão presas nesse triângulo, eu percebo que eu tenho então 4 porções de cabos que estão ali. Ora, cada um desses cabos, né, está carregado com a sua tensão. Então eu tenho tensão, tensão, tensão e tensão. Tá? E a gente sabe lá do enunciado do problema que essa tensão vai ser igual a força que estava sendo medida no dinamômetro, né? Porque veja, a mão dele puxa e no ponto B, então a mão dele carrega essa corda e no ponto B a gente tem uma medida de 76 newtons e esses 76 newtons estão, portanto, tensionando a corda, tá? Então esse carinha aqui vai ser igual à força do dinamômetro, ou seja, igual a 76 newtons. Então cada vez que a gente aparece uma vez a tensão da corda, a gente está adicionando 76 newtons nesses carinhas aí. Então ali para cima eu tenho 4 vezes 76 newtons adicionados. E o que aparece embaixo? Olha, se vocês perceberem, esse triângulozinho é o que carrega essa corda, e essa corda é a mesma corda que faz a força de suspensão na cintura do homem. Então a gente tinha a força de suspensão aqui, se a força de suspensão levanta o homem, ela tende a puxar para baixo esse triângulo. Então a força de suspensão está aqui. Ou seja, na hora que eu faço a somatória de forças em y igual a zero, afinal de contas estamos no estado parado, esse triângulo está parado também, a gente percebe que para cima eu tenho 4 vezes a tensão da corda e para baixo eu tenho a força de suspensão. Então positivo, negativo, e eu descubro então que a força de suspensão vale 4 vezes 76. Tá bom? Então, vamos lá, 4 vezes 76, isso me dá 304 newtons. Com a força de suspensão e a nossa equação que a gente tinha antes, a gente consegue, portanto, definir quanto que vale o peso do homem. Tá? Então, se o peso do homem é o que estava sendo medido na balança, mais essa força de suspensão que a gente acabou de calcular, fica fácil a gente descobrir que o peso do homem, então, vale 286 mais 304, ou seja, 590 newtons. Tá? Então
590 newtons dividido por 9,8. Se a gente quiser saber a massa do homem, peso dividido pela gravidade, a massa do homem é de aproximadamente 60,2 kg. Tá bom? Então, um probleminha interessante, probleminha aqui que a gente trabalhou equilíbrio na direção vertical e nos permitiu entender o que acontece ao redor de roldanas ideais. Então, sempre que a gente tem uma roldana ideal, a gente logicamente, se é uma roldana ideal, a gente só pode ter a mesma quantidade de tensão no cabo antes e depois dessa roldana. Então, T1 é igual a T2 sempre que a gente tiver uma roldana ideal. E a gente resolveu esse problema encarando partes individuais, né? Então a gente encarou primeiro o homem, o diagrama de corpo livre sobre o homem, o diagrama de corpo livre sobre uma roldana e o diagrama de corpo livre sobre esse dispositivo que estava suspendendo o homem, para a gente descobrir quantas vezes estava contribuindo essa tensão da corda para aliviar o peso que o homem fazia sobre a balança. Tá bom? Então vamos parar de gravar aqui e daqui a pouco eu volto com mais problemas.